Olá, meus amores, paz e bem. Hoje a nossa aula é para a gente falar sobre frase, oração e período. Vamos ver cada um deles. O que seria a frase? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que tem como objetivo transmitir uma mensagem com um sentido completo. Aí vocês vão me perguntar, tia, como uma frase de uma palavra só? Socorro! Socorro é uma frase de uma palavra só, porque eu consegui transmitir a minha mensagem. Vimos também que as frases precisam começar com letra maiúscula sempre e terminar com um pontinho, seja ela final, seja ele de interrogação, seja ele de exclamação. Vai depender da minha classificação, da minha entonação. Hoje nós vamos ver que as frases elas podem ser nominais ou verbais. As frases nominais são aquelas que não têm verbo. Vamos ver um exemplo. Uma menina linda. Uma, artigo, menina. Substantivo, linda, adjetivo. Então, essa frase não tem verbo, ela é uma frase nominal. A frase verbal é aquela que contém verbo. Ela é uma menina linda. Ela, pronome, é verbo, uma, artigo, menina, substantivo, linda, adjetivo. Então, a presença do verbo é me torna a frase verbal. E oração? Oração é todo enunciado que tem verbo. Por exemplo, ele gosta de você. Gosta, do verbo gostar. Então, tem um verbo, tem uma oração. Eu saí e entrei na sala. Saí e entrei. 2 verbos, 2 orações. Quem me determina o número de orações é o número de verbos no enunciado. Tá? Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. E assim por diante. E período? Período é formado por uma ou mais orações. Eles podem ser simples ou composto. Quando que o período é simples? Quando ele é formado por uma oração só. E essa oração é chamada de oração absoluta. Vamos ver exemplo. Ela estuda muito. Vejam aqui que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, então é um período simples, forma um período simples. Período composto é formado por mais de uma oração. Nós gostamos de ler com você. Vejam que aqui eu tenho 2 verbos, gostamos e ler. Então, eu tenho 2 orações que me formam um período composto. Viu como é bem simples que um puxa o outro? Então, nós temos a frase, né? Que é um conjunto de palavras ou uma palavra que transmite uma mensagem. Ela pode ser nominal ou verbal, nominal quando não tem verbo, verbal quando tem verbo. A oração é o enunciado que tem verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações e assim por diante. E eu tenho o período, que é formado por uma ou mais orações. O período é simples quando ele é formado por uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Então, ela estuda muito. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, forma um período simples. Período composto é formado por mais de uma oração. Nós gostamos de ler com você. Gostamos de ler. Eu tenho 2 orações aí que me formam um período composto. Viu como é bem fácil? Este assunto a tia vai estar colocando na folhinha no portal. Atividade de fixação também. O nosso próximo assunto de português é a continuidade desse aqui, tá? Então, vamos tirando as nossas dúvidas, vamos fazer as nossas atividades para a gente não ficar com nenhuma dúvida sobre este assunto. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.